Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Dalloia. Estamos começando mais um Missão Bentos podcast. Hoje estou aqui com a Clara do meu lado e com um convidado muito especial. Mas antes disso, vamos para aquelas mensagenzinhas de começo de episódio. Pode falar. Pode falar? Hoje eu tô contida. Não quer nem se apresentar? Oi, pessoal, eu sou a Clara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ia falar boa tarde, né? Mas não sei que horário que vocês estão vendo. Bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. Galera, então, antes de começar, aqueles recadinhos padrão. Não deixam de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar o vídeo. Espero que vocês curtam bastante esse episódio. Nós estamos também nas redes sociais. Procurem a gente lá, Missão Bentos. E tem muito conteúdo bacana rolando lá. Também temos a nossa lojinha online com bastantes produtos para nos ajudar na missão. Mais de 10 estampas de camisetas, canecas, pôsteres, boné. Tem tudo um pouco lá. Espero que vocês gostem. Aproveitem bastante para evangelizar com estilo. Sou suspeita para falar do evangelizar com estilo. E também, se você sentir no coração aí a necessidade e a vontade de ajudar a gente de alguma forma, também tá os nossos dados aí para que você possa estar entrando em contato com a gente. Isso aí. É isso aí. Acho que, de resto, a gente vai lembrando depois. Isso aí. Você faz as honras ou eu vou falar tudo hoje? O que falar do convidado? Esse eu acho que é o quê, né? Ele já fez assim, ó. Oh, meu Deus. Mas acho que é um prazer, né? De ter essa conversa um pouco mais aprofundada. De poder conhecer um pouco mais esse convidado, né? Que a gente acompanha aí, como o Felipe disse, ele disse pro padre que já conhece há um tempo por nome, por participar, por ir vê-lo. Mas poder conhecer um pouco mais profundamente quem é, né? Muito bem-vindo, padre. O senhor se sinta em casa. A gente tá muito feliz por o senhor ter aceitado o nosso convite, né? Que Deus abençoe a vida do senhor. E é isso, né, vida? É isso aí. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo sim do senhor estar aqui com a gente. É um bate-papo que a gente estava ansioso para ter já há algum tempo e agora deu certo. Desde os primeiros episódios do nome dele aqui, a gente assim... É isso aí, padre. Brigadão. A bola agora tá nos seus pés e espero que a gente tenha uma conversa bem bacana aí, bem produtiva. Primeiro, né? O quê? O padre, vamos dar uma introdução, né? A gente quer saber da onde veio o padre, quem é o padre, né? Onde ele está hoje em dia, que a gente sabe que aí o padre tem um lindo projeto, pessoal, muito bacana, com pessoas que já vieram aqui como convidados nossos, né? Que é o Lucas e a Vivi. E é isso, padre. De resto, a gente vai fluindo o papo. Muito bem. Primeiramente, obrigado, né, Felipe, também a Clara, pelo convite, como o Felipe falou, né? Já há muito tempo tem convidado e não relutei, não é isso. É que as coisas realmente do dia a dia vão sendo atropeladas. Sim. E aí eu tive a mudança de telefone também e acabou, né? Foi se perder. Foi se perdendo, exatamente. Mas eu fico muito feliz por vocês insistirem, né? E não desistirem, né? Aquilo que Jesus fala. Persista e insista. Sim. Se realmente tem algo a acrescentar, que seja assim, né? Insistido e persistido. E espero poder contribuir com cada um de vocês, com vocês que nos acompanham também, né? Seja qual for o horário, independente, que a minha história possa ajudar um pouquinho, não somente vocacional, mas principalmente nessa fé católica, né? Quero poder contribuir com tudo isso. Amém. Sempre. É isso aí. Padre, da onde surgiu o Padre Eduardo? Pois. É daqui de Ribeirão, não é? A gente conhece o Padre Eduardo daqui de Ribeirão. Agora, se o senhor sempre esteve aqui, já é outra história.
Na realidade, meu nome é Carlos Eduardo Tibério, né? E aí todo mundo me conhece como Eduardo. Aham. Porque na minha família, todos nós somos Carlos. Nós somos. Exatamente. É de família. Antigamente tinha isso, né? A descendência, ela sempre tinha que ter o nome. Isso é até bíblico, né? Quando pergunta sobre João Batista, qual seria o nome? E aí fala, João é o seu nome, mas não tem a linhagem João. Por que João Batista, né? E o pai dele escreve na tabuinha, João é o seu nome. Então, antigamente tinha isso. Então, meu pai é Carlos, meu irmão mais velho é Carlos, a minha irmã é Carmen, tanto que a minha sobrinha chama Carmen, chama Carla, Vivian Carla. Tem meu outro irmão que chama Francisco Carlos e eu, Carlos Eduardo. Então, todo mundo é Carlos. Se for falar por Carlos, todo mundo vira, né? Tipo assim… Não sabe quem é quem. Então, aí nós somos chamados pelo outro nome para diferenciar, né? Só meu pai fica como Carlos mesmo. É o senhor Carlos. É ele, é o patriarca, né? Nós somos os segundos nomes. E o Padre Eduardo, eu sou de Ribeirão Preto, nasci aqui em 74, então hoje eu tô com 52 anos de idade, né? E uma família, somos em 4 irmãos. Nós perdemos, até estávamos conversando há pouco momento antes de entrarmos aqui, falando do Covid, né? Perdi minha mãe nesse período de Covid. Mas a minha história toda é feita aqui, como pessoa, né? E depois de padre, ordenado em 2012, aí eu fiz a experiência de ser padre na catedral, logo de início, na Catedral de Ribeirão Preto. Fiquei por um ano e pouquinho lá. Depois aí eu fiz uma experiência de 1 ano na Santa Maria Gorete, né? Que foi uma fase da minha vida que foi um divisor de águas. E aí 5 anos em Guatapará, né? Na cidade de Guatapará. E depois retornei para cá antes da pandemia, que foi até assim… eu vejo que foi uma graça muito grande esse retorno, porque eu pude ficar 1 ano com a minha mãe antes do seu falecimento. Então eu vejo assim, o meu trajetório foi realmente de entrega. Eu sempre digo que o padre, ele não pode, eu acho que não é legal ele ficar por muito tempo dentro de uma paróquia. O direito canônico nos pede 6 anos, onde ele pode ser reconduzido para mais 6, vamos dizer assim. Mas quando você fica muito tempo, você não mexe na água parada, porque você acaba se acostumando, e ao mesmo tempo a comunidade chega um momento que ela também não quer fazer mais nada. Porque ela já acha que fez o que precisava. E isso vai trazendo para nós, sacerdotes, uma insatisfação, porque você tem ainda condições de promover, de ação, e a comunidade já não quer mais, ela fica estagnada. Então, esse processo de mudança, muitas vezes, de paróquia, ela é importante. Não vamos falar das mudanças por problemas, vamos falar por vocações. Sim. Né? Porque pode acontecer por problemas também, que a gente sabe que isso é normal. Não seria tão bom, mas é normal, né? Eu acho que não é o que você falou, né? Não deveria ser, mas acho que os maiores motivos de mudanças de padres têm sido por problemas, né? Não sei. Também. E, assim, agora que o senhor tocou nesse assunto, vou fazer uma pergunta ainda nele. Bom, eu tô em Ribeirão desde quando eu nasci e, assim, dentro das coisas da igreja há algum tempo já. E acabo enxergando algumas coisas. Eu também sei dessa necessidade, desse contrato que os padres fazem de 6 anos, né? Com a paróquia. Por que, não sei se o senhor pode responder ou sabe, por que ele não é levado a sério? Porque eu conheço muitos padres que estão há quase 15, 20 anos numa paróquia e não parece que vai sair dali tão cedo, né? Parece que como já tivesse uso capião da paróquia, né? Muitas vezes é isso que se pensam, né? Uhum. É o meu feudo, então quer dizer, eu comecei aqui ou então me adaptei e não quero mudar. Eu comecei aqui com essa terrinha e eu não vou sair daqui enquanto não tiver montado um castelo, né? Um exemplo. Não que eu acho certo ou errado, né? Mas que por conhecer um pouco desse lado, não dessa regra, né? Mas dessas normativas, assim,
é estranho ver isso acontecendo. Não tem uma obrigatoriedade nem de permanência e nem de mudança. Existe um direito canônico, né, que ele deve ali ser o subsídio para que você possa levar o ministério adiante. Para um bispo, ele tem que ter a doutrina, ou seja, o catecismo, mas muito mais do que isso, olhar para o direito canônico. Então, o bispo, ele tem que ser canonista ali, vamos dizer assim, ele tem que seguir fiel àquilo que se pede. Porém, essa permanência ou não, vamos dizer assim, o padre, ele tem que ter humildade em saber que precisa fazer essa mudança. Segundo, o bispo muitas vezes também ele não muda porque está bem. Ele não vai querer criar um problema tanto com o sacerdote, bem como também a comunidade. Aquela história, né? Time que tá ganhando não se mexe. Exato, perfeitamente. E acontece isso. Acontece, né? Então, se o bispo for tirar o padre simplesmente porque deu o tempo dele lá de 6 anos, ele pode criar um problema com a comunidade. E é aquilo que você disse, time que tá ganhando não se mexe. Mas muito tempo nesse time, também você vê que é aquilo que eu dizia antes. Não vai, parece que não muda. É aquela desgastado. Desgasta. Até espiritualmente, porque a vida sacerdotal, ela tem que olhar pelo cunho espiritual. Sim. Do padre e da comunidade. Então, se ficar simplesmente naquilo que é ativo, o ativo, né, de promoções e festas, isso e aquilo, você mata a comunidade. Então, eu sempre digo assim, olha, quando eu entro na paróquia, eu falo, olha, eu tenho um tempo determinado. E essa determinação não vem de apenas um documento, mas vem o tempo de Deus. Porém, usa tudo que vocês puderem de mim, porque eu estou aqui para servir. Porque amanhã eu posso não estar. Eu já disse isso a outra comunidade. Olha, passou o seu tempo. E vocês hoje querem que eu volte, porque muitos querem. Senhor, volta para cá. E porque não está dando certo, sabe? Todas essas coisas. Não dá. Não dá para você voltar. A gente tem que ir fazer outras experiências. Retornar, praticamente quase nenhum padre mais retorna para o mesmo lugar. E para vocês, no caso assim, né, trazendo um pouco mais o senhor, a experiência que o senhor tem também de troca dessas comunidades, né? Cada cidade ou cada bairro que se passa são experiências diferentes, e vivências diferentes. Sim. E impacta na vida de vocês, às vezes, ou alguma comunidade sempre marca mais que outra, ou pro senhor, eu acho que é algo mais pessoal. O senhor consegue sentir, né, essa maturidade espiritual de cada lugar que o senhor passou, um crescimento, tanto pessoal quanto espiritual também? Eu tenho 14 anos de padre, né? Esse ano eu completo 14 anos. E todas as 3 lugares que eu passei, vamos dizer 3, porque na Santa Maria Gorete eu não fui pároco, né? Então, na catedral eu era vigário, junto com o padre Chicão, né? Foi uma experiência com ele e com o padre Alessandro Tenan. E aí depois, então, fiquei esse 1 ano na Santa Maria Gorete. E aí eu fui como pároco mesmo, eu fui em Guatapará. São Pedro e São Martinho chamava lá, né? Então, lá eu fui pároco. E o que é a diferença de uma coisa pela outra? O vigário, ele não toma decisões. O vigário, ele cumpre as normativas daquilo que o pároco pede para que ele faça. Então, ele não pode tomar conta por si próprio. Já o pároco, ele tem, além da parte espiritual, ele é responsável, ele é também o administrativo. Então, a igreja, ela é uma empresa. Querendo ver por outro lado, ela é uma empresa. E ela tem todos os ônus e bônus a ser cumprido. Sim. Então, essa experiência é aquilo que nos faz não gostar mais de um e menos do outro, mas é aquilo que te é responsabilizado. Então, quando eu saí da catedral, eu não tinha essa experiência administrativa. Em Guatapará, já foi uma outra realidade. Quer dizer, ali era meu. Eu mandava.
E eu fazia conforme os meus sonhos sacerdotais, né? Então, a primeira vez você leva pancada. Você erra muito. Sim. Mas não porque você quer, mas porque realmente a vida te faz você fazer experiências. Quando eu vim para Ribeirão Preto, eu já vim já com uma experiência de como ser sacerdote e administrador. E aí você vai impregnando dentro daquela comunidade, vendo qual é a realidade dela, o que ela precisa, e você vai impregnando, ou seja, você vai marcando a sua presença. Não para poder esquecer o antigo, mas para poder mostrar a sua característica. Porque cada padre ele tem uma forma de trabalhar. Né? Todos somos católicos, apostólicos romanos, mas existe lá, vamos dizer assim, os carismáticos, teologia da libertação, tradicionalistas. Então nós temos aí, dentro da igreja, nós temos ramificações. Só não fica na igreja católica quem realmente não quer seguir a doutrina e os mandamentos. Isso é uma realidade. Agora, quem quer, você se encontra em qualquer lugar, você se encontra. Não tem como. Então, tudo isso para mim foi uma experiência, está sendo maravilhosa. E aí eu volto a dizer, né? Então eu falo assim, olha, aproveite de mim o quanto vocês puderem. Porque na hora que eu ver que eu não estou mais suprindo a necessidade de vocês, eu não tenho medo de falar, eu quero mudar. Porque isso pode diminuir o meu desejo. Né? Diminuir o meu desejo, diminuir a minha oração, diminuir todo o fogo que eu tenho para trabalho. Né? Então eu sou chamado de padre do fogo, né? É justamente isso, porque eu faço as coisas ser diferente um pouco, não saindo e desobedecendo aquilo que pede a igreja, mas eu faço de uma forma diferente, eu ajo com uma forma um pouco mais oracional, mais ligado àquela parte emocional, mas sempre dentro da doutrina. A base é a mesma, né? O que vai mudar são os carismas. Exato. É uma igreja rica exatamente por isso. A gente pensa… Acho que a gente não eu falo mais por mim, né? Eu não sei se a gente consegue ter essa visão de que dentro da própria igreja católica a gente tem várias vertentes, como o padre trouxe, né? O carismático, o tradicionalista, a teologia da libertação. Sim. A gente consegue ver isso nas comunidades por aí, nos mosteiros, né? Nossa, tem várias… me fugiu a palavra. É isso. Tem várias ordens, mas dentro dos ritos, né, que é o importante pra gente, a missa, existe um tipo de carisma, de característica que um ou outro vai se identificar. Exato. Isso é muito bonito, é muito rico na nossa Se nós igreja. olharmos os apóstolos, né? Cada um deles, depois da morte de Jesus Cristo, eles seguiram caminhos diferentes. Eles não estavam juntos. Falavam a experiência com Jesus. E toda a igreja, ela é baseada nessa experiência com Jesus. Então, nós vamos ver lá Tiago, nós vamos ver Pedro, cada um dentro da sua comunidade, né? Comunidade de Coríntios, de Éfeso, tudo mais. Quer dizer, o apóstolo era o mesmo. Mas porque ele falava com Corinto, ele falava de uma forma, com Éfeso falava de outra forma, porque a realidade do seu povo era diferente. Então, dentro de Ribeirão Preto, nós temos quantas igrejas? Nossa. Né? Eu tenho 3 comunidades. Eu tenho a paróquia São Camilo de Leles, a comunidade São Brás e a Capela Santos Reis. Cada uma delas tem a sua forma de ser. Eu não posso querer que uma seja igual à outra, porque não serão. Eu costumo dizer assim, olha, elas são água e óleo. Cada um tem a sua característica. E eu tenho que saber trabalhar com elas do meu jeito, da minha forma, mas olhando para cada uma das suas realidades. Nossa. Senão, não tem que jeito. ser muito criativo e versátil ao mesmo tempo, né? Olha, é aquilo. Se não for pela ação do Espírito, nós caímos num grande erro. Porque aí nós destruímos tudo que é a presença de Deus. Porque nós temos… a propensão é de fazer a minha vontade. O que o padre passou antigo era coisas dele. Não nós temos que dar continuidade. Eu não posso destruir o que ele fez para poder
botar a minha marca, né? Nós vamos falar de Papa, supostamente, né? Uhum. Perdemos aí o Papa Francisco, ele teve a marca dele. Sim. Bento XVI teve a marca dele. João Paulo II, temos a cruz aqui, Aham. né? A cruz João Paulo II, quer dizer... E o leão, o que ele está fazendo? Ele está destruindo tudo? Não, ele está continuando. Uhum. É uma continuação, só que da forma dele. Do jeito dele. Não dá pra derrubar um muro e construir de novo, né? Levantar de novo. Não tem jeito. Sem o teto cair, né? em cima da Nós seríamos nossa cabeça. desumanos. Nós seríamos desumanos se fizéssemos isso. Acho que isso também até é uma forma de desonra a pessoa que passou antes da gente, né? Porque a gente... É como se a gente chegasse lá e falar, ó, tudo que ele fez tá errado, o certo é o que eu tô fazendo, Exato. né? E o padre falou uma coisa que é muito interessante, né? Porque, assim, além de sacerdote, o senhor é um humano, o senhor é uma pessoa, o senhor tem... A gente brinca, mas o senhor é um filho de Deus, como qualquer outro. Sou um pecador. É. Sou um pecador. E é muito complexo, porque eu vejo... E tenho algumas experiências com pessoas de que deixaram a igreja pelo padre, mas não conseguiram enxergar que vocês também têm direitos a erros e acertos, assim como qualquer ser humano aqui. A diferença é a escolha vocacional e vocês sempre tentarem. E eu vejo que conseguem, né, viver aquilo de acordo com que o Espírito move vocês e aquilo que a igreja prega. Mas é muito difícil, né, as pessoas separarem isso falando assim, no caso, como o senhor padre, mas também trazendo pro Papa hoje que tá no maior... No maior cargo. No maior cargo dentro da igreja. É isso né? mesmo. E é muito complexo, porque um deslize dele ou um deslize do padre, as pessoas não sei se é a palavra compreensão, mas... não enxergam o humano, acham que vocês têm que vocês são santos, são perfeitos, não erram, né? A Isso visão é muito do complexo. povo é esse, Uhum. né? Dessa santidade. Deveríamos ser? Eu digo que não ser, mas buscar a santidade. Sim. Mas né? isso todos os cristãos devem Exato, fazer, né? perfeito, é isso que eu ia falar. A partir do batismo, nós somos chamados à santidade. É isso daí. Agora, realmente, as pessoas, quando elas não conseguem entender que nós somos ser humano, antes de sermos padre, nós nascemos, temos uma família, temos uma história, temos um passado, e que isso não dá para poder esquecer ou apagar. E nem deve, né? Nem deve. Se nós olharmos Paulo foi uma pessoa difícil pra caramba. Que Ele teve devia lá devia ser tirado da Bíblia se fosse pegar o Não passado dele. cara. É bem isso. Tem que arrancar ele dali. Paulo, aquela história, caiu do cavalo. Por que ele caiu do cavalo? Será que só foi realmente ou cair do cavalo? Não, mas cair do cavalo no seu pensamento, na sua forma de ser. E teve todo um processo de conversão, né? Então, hoje nós vemos muitas vezes sermos afetados, até mesmo na rede social, porque nós somos muito padres midiáticos, né? E eu ainda não sou tanto assim, eu sou nada. Eu não sou nada, né? Tem padres que têm 300 mil seguidores e tudo mais. Mas não é minha pretensão também. Mas as pessoas veem o padre e não sabem tudo que a gente vive por detrás do pano, né? Aqui todos estão nos vendo por esse viés da câmera. Uhum. Mas o que está por trás da câmera? Como nós vivemos? O que nós passamos? Quantos padres estão enfermos? Né? Enfermos por quê? Porque não está vivendo uma vida de santidade? Não, não é isso. É o fato da humanidade. Nós não podemos esquecer que Jesus Cristo, ele foi homem e divino. Então, se a gente olhar só a divindade, nós vamos cair no grande problema, né, das duas igrejas, não, das duas escolas lá no passado, né? Uma via Jesus só como homem, outro via Jesus só como divino. E aí, então, é onde houve a ruptura e aí entrou a heresia. Então, nós temos que ver o total. Então, o padre Eduardo, antes de ser padre, que é um chamado vocacional, ele teve uma história. E essa história, ela continua na minha vida, porque eu sou ser humano. Quando eu chego dentro de casa,
sou eu e eu. Uhum. Como que eu vou viver ali dentro? Muitas vezes sem ter alguém para conversar, eu e minha cachorra. Então, você chora, você ri, você vive uma pessoa como normal, Você passa por tudo aquilo que a Exatamente. gente passa, só que às vezes ainda mais. sozinho. É isso que eu ia falar, ainda mais Né? solitário, né? Nesse sentido. Totalmente. O meu medo, isso eu trabalho com terapia, né? Uhum. O meu medo é a solidão. É a solidão. E a nossa vida, ela é assim. Mas viver solidão é algo que me machuca bastante. Por quê? Eu posso ter várias pessoas ao meu lado, mas eu posso estar naquele processo de uma solidão, Sim. né? E não é isso que acontece comigo, mas o meu medo é com a minha velhice. Eu vou chegar um momento, os meus irmãos são mais velhos do que eu, quem vai cuidar do padre? Será que os sobrinhos vão cuidar do padre? Aí a gente encontra aquelas velhinhas, né? Ai, padre, eu cuido do senhor. Aí eu brinco assim, não levanta a mão, não. Se levantar, busca, né? Então é justamente isso. E aí, quer dizer, o padre, ele dentro da paróquia, ele não pode colocar o ser homem. Ele tem que colocar a ação do padre. Então, na hora de tomar decisões, não é o meu eu quem vai falar, mas é o ministério e aquilo que eu fui chamado ali dentro pelo arcebispo de ser pastor próprio daquela igreja. Então, eu sou pastor. Eu tenho que responder como pastor. Esse negócio da amizade não pode interferir. Não pode interferir. Até mesmo, eu tenho levado uma psicóloga para poder trabalhar com os nossos agentes de pastorais. E aí, uma pergunta do nosso agente pastoral foi a seguinte: eu, como coordenador, como que eu faço se o meu membro, o colaborador daquela minha pastoral, chegar e começar a criar um problema e eu for advertir? Eu tenho medo de advertir porque eu vou perder a amizade dele. Então, como eu faço? Aí a psicóloga disse assim: você tem 2 caminhos. Ou você adverte na caridade e ele entende que isso é o melhor para você e para a comunidade, ou você vai ficar do mesmo jeito e vai engolir sempre esse sapo para não dissolver uma amizade. O que você quer? Então a resposta é sua. Então, da mesma forma, a nossa vida, elas são respostas a ser dadas diariamente. Eu vou olhar o âmbito como homem, como Eduardo ou como padre. Aí a pessoa fala, que o senhor é padre? Eu sou padre 24 horas. Uhum. Só que, em exercício, eu tenho um horário. Vou dizer mais ou menos, das 8 às 6. Como uma pessoa que está no comércio. E depois? Depois eu vou ser o Eduardo. Por quê? Porque a gente tem que saber distinguir ali um pouco também. Não que eu não... Teve uma necessidade, às 10 horas da noite, eu não vou talvez atender. Mas 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a pessoa mandando mensagem, querendo conversar, direção espiritual, ou que eu vá fazer uma unção nos enfermos às 2 horas. Não dá. Eu preciso também descansar. Uhum. Tanto que os bispos dizem para nós assim, olha, nós precisamos também de um tempo de descanso. Nós precisamos de férias, nós precisamos da segunda-feira de folga, nós precisamos sim. Porque é muita coisa pesada que vem para nós. Eu imagino, né? Porque a gente até comentava, parece que as pessoas só procuram um padre quando tem problema. Mas praticamente Ninguém chega com a solução. A gente não procura um dentista simplesmente para poder ver o rosto dele. A gente vai porque tá doendo o dente, ou precisa fazer uma limpeza, ou alguma coisa assim. A mesma coisa um médico. Então, quando a gente procura um padre, muitas vezes é porque tô com um problema de batizado com o meu filho, com o meu afilhado, ou é catequese, ou é matrimônio, é alguma coisa assim. Mas é sempre um problema a ser resolvido. E aí é aquilo, né? O nosso celular é o nosso celular. Depois de... eu tô com 50... Acho que quase 20 anos, eu mudei o meu número de celular.
agora. E o meu medo, a minha resistência em mudar era para não perder fotos da minha mãe, vídeos da minha mãe, né? Eu não queria perder isso. Então, o meu medo era perder. Nesse negócio de, joga para nuvem e tal. Mas tecnologia um dia pode dar aí um problema, né? Então, quer dizer, o meu medo era perder. Aí eu falei, não, eu preciso fazer isso. Porque chegou o tal das 2 horas da manhã, as pessoas me ligando para eu poder ir no hospital fazer uma unção dos enfermos. Olha, aí já muda, né? Porque, são meus amigos. Padre, o senhor é meu amigo, coisa e tal. Amizade, amizade. Se eu sou realmente amigo, você tem que entender que existe um limite das coisas. Sim. E muitas vezes não tem. Padre adoece também. Padre vai ao médico. mas Exato. É uma exato. realidade. Acho que as pessoas, elas esquecem que a gente também, que o senhor também tem vida, né? Tanto é que quando eu fui atrás do senhor para convidar, primeiro eu tinha o contato da Vivi e do Lucas e eu perguntei, né? Falei, como que funciona para falar com o padre? É por rede social, é pessoalmente, é na paróquia? Porque tem padres que pedem, liga na secretaria da paróquia. Dependendo do que é, sim. Aí ele falou, não, deixa eu falar com ele, se ele autorizar, a gente passa o contato. E imagino que isso não deva ser... que deva ser uma regra, até não só para o senhor, mas acho que para muitos padres e principalmente pessoas de referência, né? Porque... acho que um dos outros motivos que o senhor deva ter trocado de celular é isso, porque às vezes o número já ficou tão espalhado. Exato. Que aí começa a surgir gente que você nunca viu na vida, quer falar de assuntos aleatório, trazer os problemas dele aleatórios. Que não vão dar em nada. Sim. Né? Então, vale a pena isso. Mas foi justamente isso. Como eu disse, depois de 20 anos eu troquei. Tive a coragem de trocar para poder ter um pouco mais de privacidade. Mas é aquilo, né? Na hora que você fala assim, olha, gente, por favor, evita passar o número, coisa e tal. No início tá tudo bem, padre, legal, dedinho, nós estamos tudo certo. Mas depois o negócio ele vai indo, não adianta, não tem como. Não tem. Mas é aquilo, eu não sou adepto de ficar fazendo essas mudanças, sabe? Eu não sou adepto. Eu sou adepto de que cada um tem seu limite e as pessoas têm que respeitar o meu limite. É isso. Então eu sou por aí. Mas é isso mesmo. Isso é a regra que vale para as pessoas. Para todos. Tem que valer pro padre. O padre não é nada além de uma pessoa. Dentro de um casamento não é assim? Vocês não têm que saber hora em que o meu marido é desse jeito, ele gosta disso, ele faz isso, ele não tá bem, e hora minha esposa também. Se você ultrapassar um pouco essa barreira, você vai criar um atrito. Sim. Que nem o Felipe. A hora que o Palmeiras tá jogando, ai de mim se eu falar Então, não é? É a mesma coisa. Na hora do filme, que eu adoro uma série, um filme. Ele na hora que eu tô assistindo, não me começa a falar não, porque isso me tira do sério. Às vezes eu tô digitando ali, escrevendo alguma coisa pra alguém, e o Felipe, não, mas isso. Aí eu, o tic-tac está funcionando só aqui. E eu sou dorameiro. Nossa. Eu também sou. E é aquele negócio, na hora que eu pego assim uma sequência, tipo segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu vou lavar roupa, aí eu dou uma passada de pano em casa, né? Porque eu não tenho uma pessoa para poder fazer isso para mim. Então, na realidade, mentira. Eu tenho uma pessoa que faz de terça-feira e na quinta-feira. O resto eu tenho que fazer. Então, eu tenho que lavar porque depois ela tem que passar. Aí passar eu não dou conta. Então, mais ou menos isso. E aí, da hora que eu acordo, liga a televisão, Netflix e dorama. É a companhia do dia. Não, exato, é minha companhia. Olha, padre, o Felipe olha pra mim e fala assim, como você sabe quem é quem? Todo mundo com a mesma cara. Eu falei, tá tudo bem. Não importa, mas é verdade. Tem hora que fala assim, mas eu já não assisti com essa pessoa. Mas na realidade é isso, é puro. Assiste uma série, passou uma semana, tá assistindo... Você não assistiu isso aí já? Não, é aquela outra série já. Eu mudei já. Mas você sabe, por que eu gosto disso? Porque assim, se a gente vai assistir uma televisão hoje aberta, gente, é só desgrameira. E eu não dou conta. Porque a nossa vida, ela é o reflexo daquilo que você busca. Então, se você, até no celular lá, se você começa a ver um monte de coisa...
Cachorro Caramelo foi assassinado, o Orelha foi assassinado. O que você quer? Você quer fazer justiça. Vai te entrando um espírito mal dentro de você, que você vai querer justiça com suas próprias mãos. Sim. E aí você fala, não, tá errado. Eu não posso entrar nessa vibe. Eu não posso ser assim. Porque isso faz mal pra mim. Não é porque eu sou padre, mas porque isso faz mal pra mim. Aí você vai assistir uma novela brasileira, Ai, meu Deus. é só putaria. Desculpa, quando não é assassinato, é putaria. E eu não dou conta disso. Então, eu acabo pegando coisas assim pra poder, porque eu gosto de televisão. Eu gosto de mídia, eu gosto de televisão, eu gosto. Não mas lá em casa, né, vida? A gente fala, é engraçado quando a gente para. Ai, nossa, tá acontecendo. Porque, né, a gente vive fora da nossa bolha de casa. Sim. Aí, ai, você viu no jornal que passou? Gente, tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Se tiver vivo é o que importa. Porque realmente, hoje a gente abre qualquer coisa, é só caos, bagunça. Nós estamos vivendo uma polarização muito grande, né? E muito intenso. Muito intenso. E essa intensidade machuca. Qualquer pessoa machuca. Né? E padre, falando nessa intensidade, para vocês também saberem administrar essa intensidade, né? De tudo, de apontarem o dedo, né? Porque, como a gente falava, né? Para a sociedade, os padres não podem errar, não podem fazer nada. E também intensidade de coisas que vocês recebem da comunidade em si, né? De, como a gente falava, dos problemas que vêm, né? Sim. Acaba sendo uma curiosidade mais minha, gente. Mas o padre, a gente, leigo, procura o padre com uma direção espiritual. E o padre, ele também tem essa direção? Deve ter um diretor espiritual, eu tenho. O meu é o padre Ângelo Crivellaro. Então, que é da Maria Goretti até mesmo, né? Uhum. Ele, desde que eu entrei no seminário, nós temos um diretor espiritual. Dentro do próprio seminário já tem isso, né? E aí, ele era da minha equipe. Nós entramos em 18 pessoas, 18 homens, para chegar supostamente ao sacerdócio. Nós só saímos 2. Olha. De 18. Só 2. Então, um está em Roma, que é o Leandro Ramos, está estudando em Roma. Em breve, eu acho que agora no meio do ano ele volta já para cá. Já completou, né? Concluiu o que ele tinha ido fazer. E eu, né? Então, a gente tem que ter, esporadicamente, um acompanhamento, confissões. Então, nós temos que haver isso. E nos momentos em que você se sente angustiado, que é aquilo, tem momentos da vontade de você chutar o pau da barraca. Isso dá. E aí, como que você faz? Então, você busca esse diretor espiritual, que é aquele que conhece a sua vida de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro, de cima para baixo, que conhece tudo, porque são 14 anos de ministério, mais 8 de seminário. Então, olha, quanto tempo ele já me conhece. Uhum. É um processo. Então, quer dizer, ali ele não vai passar a mão na minha cabeça, ele vai fazer realmente falar aquilo que precisa. E que o Eduardo precisa ouvir, né? Não é o padre Eduardo. Exato. E cria uma amizade muito grande. Porém, dentro dessa amizade, o respeito para poder advertir. Uhum. Isso é muito importante. E eu digo, se todos vocês, todos os leigos, tivessem aí a coragem de ter um diretor espiritual, a nossa vida seria diferente. Agora eu vou falar do âmbito até mesmo social. Se todo ser humano buscasse um psicólogo para a sua ajuda do seu eu, teríamos menos pessoas enfermas. Olha, e o mundo também, né? Problemáticas. E o mundo seria totalmente outro, né? Mas não loucura de loucura. Loucura das suas emoções. Porque quem manda no corpo é a cabeça. É a cabeça. E a cabeça, ela cria as coisas. Ela cria. E aí, então, eu digo, olha, a gente precisa ter um acompanhamento até mesmo com o terapeuta. Precisa. Legal, essa parte eu não sabia mesmo, que os padres tinham o seu padre, né? Sim. E é o senhor que escolhe ou ele é... Não. Ele é dado presente para você? Na realidade, assim, no seminário, na minha época,
eu fiquei em Jardinópolis, que começou lá, que era o propedêutico, era 1 ano, né? E depois nós vamos para Maria Imaculada, que é em Brodowski. E ali nós ficamos mais 7 anos, onde então tem a faculdade. Nós fazemos faculdade de filosofia e teologia, e dentro delas, então, tem psicologia, sociologia, e aí as ramificações, né? E nesse período nos era apresentado 4 diretores espirituais. E você escolhia, né? Quem você queria. E então, assim. Só que você não conhecia profundamente não, eles, né? Exato. É aquele primeiro contato e escolhe. Exato, exatamente. Tanto que um dos meus diretores espiritual, hoje ele não tá entre nós mais, era o padre Vacari, que era do Santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui em Ribeirão Preto. Ele era um dos diretores espiritual. Então, assim, pode haver uma mudança. O padre pode também deixar aquele momento, ficar uns anos sem ser diretor espiritual. Então, pode haver essa rotatividade. Ah, legal. Pode falar. Pode falar? Ô, padre, vamos voltar um pouquinho na história agora. A gente falou bastante coisa atual, mas uma dúvida que a gente até pergunta para os padres que sempre vêm aqui. O senhor sempre soube que queria ser padre? Jamais. Como que foi essa escolha? Porque tem gente que nasce desde criança, minha vocação realmente vira vocação. Mas tem gente que passa por grandes processos aí até realmente discernir aquilo que quer. Como saber que é uma vocação? Talvez muitas vezes, Felipe, a vocação é da mãe, não é dele, ou da avó. Você tá entendendo? Muitas vezes nem é isso. E aí o padre, ele assume essa vocação, acaba se tornando sacerdote, mas infeliz por não ser dele próprio. Outras vezes a gente pode então ver que desde criança, ai que gracinha, o meu filho, ele brinca de ser padre. Ele vai ser padre. Tá, pode ser, Sim. Mas nem sempre é assim. Vamos falar, talvez 80% não é. Tá? É realmente uma experiência de mudança de vida mesmo, de chamado. Eu morava próximo de uma igreja chamada Santa Terezinha do Menino Jesus, nos Campos Elíseos. Ali eram os belgas, o padre Francisco Vaneron, né, que faleceu há pouco tempo, 2 anos, talvez 3 anos atrás. E a minha mãe participava ali da comunidade. Como? Missas, nada mais do que isso. Depois eu lembro, numa fase, que enquanto eu ia para a escola, que era grudado da igreja, ela ia para o encontro de senhoras fazer bonecas de pano, coisa e tal e tudo mais, né? Que era à tarde. Então isso daí já sempre foi dentro a família dentro da igreja. Não talvez muito assíduo, com o pensamento de conversão, pensamento do que é igreja, né? Mas tinha o seu caminho. E a irmã da minha mãe, ela era freira. Eu tive uma tia freira. Então eu faço parte dessa continuidade religiosa, né? E a minha tia, ela morreu poucos meses antes da minha ordenação. Ela não chegou a ver a ordenação. E ela, para mim, foi meu modelo. Então, assim, a minha tia, quando ela vinha uma vez por ano, ou até, dependendo, 2 vezes quando podia, ela saía da casa religiosa para poder vir ver a família se reunia toda, os meus tios, sobrinhos, primos, se reunia para poder estar com ela. Então, era assim, era uma festa, a alegria muito grande. Né? E ali ela jogava bola, ela era corintiana roxo. Nossa, ela era louca, porque a família da minha mãe era corintiana, né? Então assim, ela jogava bola com os meus primos, com os irmãos. Então ela era uma outra pessoa ali, não deixando a sua vocação, mas ela era aquela pessoa que trazia unidade entre a família, né? E aí a gente cresceu em tudo isso. Mas eu não tinha esse pensamento de ser padre. Era gostoso. Eu via, aí eu comecei a ir para a igreja, fui catequista, aí eu fui coordenador de grupo de jovens, mas sempre assim, tendo a minha vida e participando como leigo dentro da igreja.
Aí eu comecei a trabalhar, eu fui gerente de empresa, eu comprei minha casa, comprei meu carro, mas nada pensando em ser padre. Saí da casa dos meus pais, né, para poder viver a minha vida. E nessa saída, até me dá um nó na garganta. Nessa saída, eu saí para prostituição. Eu saí para viver a vida, né, a vida como eu queria e tinha uma visão, né, do ser livre, sem ter pai e mãe que te controlasse. Foi assim. E é onde começou tudo a mudar. Nessa saída, não demorou muito. Aí eu fui morar na casa de um casal de amigos, e ali foi assim, foi o início do meu inferno, né? Fui bem acolhido, mas eu comecei a fazer a experiência da queda. Porque na casa dos meus pais eu tinha tudo, mas eu não estava feliz porque lá tinha regras. E aí, eu não queria viver a regra, eu queria viver a minha vida. E eu comecei a fazer a parte aí desse início do inferno. Por isso eu digo, o inferno não é quando a gente morre, nem o céu, mas começa aqui. Então o meu céu começa aqui, o inferno também. E aí depois eu fui morar sozinho em outro lugar, quer dizer, só fui fazendo experiências negativas. Até que eu conheci a Santo Antônio de Pádua, o grupo de oração, o Leão de Judá. E eu fui para o Leão de Judá como leigo. E ali, então, começou essa mudança de vida, né? Uma mudança de espiritualidade. Não do ir na igreja, mas do permanecer, ser igreja. Né? O aceitar a conversão, né? Exatamente. Aceitar aquilo. Eu até falo com o pessoal, né? Eu falo assim, gente, Jesus, ele nunca pediu pra invadir o nosso coração. Nunca. Ele sempre espera que a gente dê a chave nas mãos dele e que a gente abra a porta. Porque por mais que ele tenha a chave, ele também não sai abrindo a porta de qualquer jeito. Tem a música Qual é a Chave, né? Nossa, é verdade. Qual é a chave, qual é o segredo que abre as portas do seu coração? É só você que sabe. E é a gente também se permitir ter essa conversão, né? Sim. Porque eu vejo, muito as pessoas, só de eu ir à missa eu estou cumprindo a minha obrigação de católico. Não é. Mas o coração não é convertido, né? O coração não quer A conversão, ela é diária. Não existe uma pessoa chegar, colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer, eu sou convertido. Não existe isso. Sim. A conversão, ela é diária, porque as tentações são diárias. Então, todo dia você tem que lutar contra as tentações, mas sempre buscando em Deus essa fortaleza. Porque o Senhor mesmo diz, né? Quando sou fraco é que sou forte. Sim. E foi justamente isso. E aí, dentro dessa experiência, eu fui a primeira experiência de oração de jovens na Santo Antônio. Até tem uma pregadora, a Cleuzinha, não sei se vocês conhecem. Sim. Quem não conhece ela, é padre. Ó, Cleuzinha é um coraçãozinho, né? Ela é. Todos os eventos que eu faço, ela tem que estar junto. Eu já a chamo. Por quê? Não é por amizade mais, mas é por testemunho. E aí, então, ela me chamou para essa experiência, eu fui, coisa e tal. E ali foi realmente o processo de conversão. Foi quando realmente eu deixei tudo. Deixei literalmente tudo para poder fazer um caminho realmente com Cristo. Eu tive coragem de fazer isso. Mas machucou. Machucou demais, demais. E aí, então, foi onde começou a despertar essa vontade de ir para o seminário. Porque as coisas que eu estava vivendo, de pregações, de coordenação, já não me respondia mais. Estava sendo pouco. Muito pouco. E eu namorei uma pessoa também da Santo Antônio. Mas era aquilo, sabe? Você estava com ela, mas você queria estar com todo mundo. Ela te fazia bem, mas fazia melhor ainda com todo mundo junto. Aí ela falou, peraí, nós estamos indo para um relacionamento onde nós vamos viver nós dois, ou nós vamos colocar todo mundo dentro do carro, dentro de casa, para poder viver essa comunidade? Aí, comunidade. É isso. É justamente isso. O meu negócio é viver em comunidade. Foi onde o padre se sentiu preenchido, fazendo a vontade de Deus. Exato. E aí foi. E quem me levou para o seminário... Quando eu fui para o seminário, eu fui com 24 anos.
Com 25, geralmente, você já é ordenado. E eu sou uma vocação tardia. E aí eu mandei carta para Canção Nova, não fui aceito. Mandei carta para aqui para Mococa, não fui aceito. Tudo por causa de idade. Chegou um momento de... Pode falar. Não, eu falei, é engraçado porque eu acho que os padres que são ordenados mais tardes são os que vai dar mais certo. Não, eu falo assim, não sei, não falo por experiência própria, porque eu não sou, mas... né? Mas assim, é que eu acho que... que né, eu sempre falo, não é falando bem ou mal, né, de cada padre. Mas quando uma pessoa, um jovem entra no seminário hoje com 16, 17 anos, ele não viveu... Maturidade ele não teve também, né? ele não Maturidade teve, de idade. Isso foi até uma coisa que a gente conversou com um rapaz que veio aqui recentemente conversar com a gente também. Falou, a gente não tem maturidade para saber o que a gente realmente quer da vida. Exato. Né? A gente tem que sair do ensino médio sabendo que a gente quer ser a nossa profissão pro resto da vida, com 17 anos. Imagine ser padre. Assim, que é uma... Né, assim, eu não gosto de falar isso, mas querendo ou não, é uma profissão. Ser padre é uma profissão, é uma profissão muito... Pior do que qualquer outra difícil. profissão, ué. É como o senhor falou, é uma profissão difícil pelo fato de viver sozinho. É uma marca. Ao mesmo tempo você tem comunidade, ao mesmo tempo você tá sozinho. Sim. Não, mas não é nem só isso. Se você não você não é padre, por exemplo, de uma Canção Nova, que existe um núcleo de padres ali, ou de alguma outra comunidade, ou de um mosteiro e tudo mais, você é um padre arquidiocesano, que fala, né? Nós somos diocesanos. Diocesano. Você vai viver sozinho. Sim. Né? E é uma profissão, é um rumo da sua vida muito difícil de ser tomada. Eu acho que é até por causa disso que muitos ou não é ordenado, chega no final e não é ordenado, ou que ordena, como o senhor disse, vive uma vida triste e às vezes acaba até deixando a batina futuramente. Exato. O que você falou realmente tem todo o sentido, né? Você pega um jovem aí que tá saindo do colegial e você já cria nele uma expectativa de já saber qual é a sua vocação, sua profissão, ou seja, o que você quer ser na vida. A gente sempre fala, né? O que você quer ser na vida? Sem ele fazer experiência, você pode ser frustrado. Então, realmente, você entrar no seminário, antigamente, lá atrás, era outra coisa. Os pais mandavam seus filhos para o seminário, né? As mulheres que não se casavam com tanto tempo ali, recente, ela tinha que ser enviada para o seminário. Por quê? Porque ela era como que aquela mulher não querida, deixada de lado e tudo mais, né? Então, já não é mais assim. Se você pegar um jovem aí de 17 anos, tirar da sociedade, sem fazer experiência de trabalho, de namoro, seja qual for ela, depois de ordenada, ela vai querer fazer. E aí? Aí não tem jeito mais. Aí não tem volta. Não tem volta, né? Volta você tem, né? Você vai abandonar o ministério, mas a marca ela vai ficar eternamente. Sim. É aquela marca que você olha aqui e você fala assim, nossa, você tem essa vacina que te deixou um arrombo desse tamanho? Tem, o que foi? Ela é isso, tal. É uma marca, você sabe. O sacerdócio é a mesma coisa. Você pode deixar o ministério, mas você sempre vai ser a mulher do padre. Olha. É isso. É mais você vai na região que você passou os primeiros anos de sacerdócio, né? Porque todo mundo te viu como padre. Aí do nada... Até que tentei conversar com outro padre para trazer aqui também, que ele era daqui da região. A gente acabou conhecendo há alguns anos atrás. Ele também tem um testemunho de vida muito marcante, tudo. Eu falei, vou trazer ele para cá. Aí eu fui atrás de uns colegas que tinha contato com ele na época. Falei, Felipe, o padre não é mais padre. Sim. Eu falei, caramba, né? E sempre nas pregações dele, nos retiros, ele sempre falava com a boca cheia, né? Falei, não, infelizmente ele deixou o sacerdócio e tá casado. Casou com uma mulher, se apaixonou, casou com uma mulher. Falei, menos mal, pelo menos não fez errado de fazer ele deixou aí o ministério.
Falei, Mas é aquilo que eu disse, a mulher mas agora ele, sempre, pra mim, ele sempre foi padre, né? E sempre Como vai eu ser. vou olhar pra Mas ele sempre vai ser, né? O batizado, ele sempre será batizado. A pessoa que fez primeira comunhão, ela sempre será um comungante. E assim sucessivamente. Um casado, por mais que você há dissolução ali, né? Mas você sempre será um casado, né? Um divorciado, seja o que for. Então, o padre é a mesma coisa. Sim. Você pode deixar o ministério, mas você sempre será um padre. E padre, uma dúvida aqui que ficou e a sua mãe, né? A família em si, quando o padre virou e falou assim, não, olha, tudo que eu vivi aqui até agora não me encheu, não me fez transbordar. E eu tô indo pra um seminário. A família do senhor reagiu, sabendo, né, de Sim. tudo aquilo que o senhor viveu. Porque mais do que ninguém, a família do senhor sabe tudo aquilo que o senhor viveu. Como foi, né, essa recepção? O senhor fala da mãe do senhor com muito carinho, então creio que ela foi e deve ser ainda um marco muito importante na vida do senhor. Como que foi isso pra eles em si? Como eu falei, né? Eu entrei no seminário já com uma idade avançada. Sim. Né? Então, até falando, sou grato ao padre Kleber Toches. Porque foi ele que me levou pro seminário. Ele que me deu aí esse impulso. Olha que legal. Que me fez chegar até a diocese, mesmo sendo daqui, que me fez chegar até a diocese para poder fazer uma caminhada vocacional, né? Então, eu sou muito grato a ele. Quando eu falei isso para minha mãe, para o meu pai, existia um medo muito grande, né, de poder falar isso para eles. Porque todo mundo quer, ai, que lindo, seu filho vai ser padre, nossa, que bonito, sua filha vai ser freira, que coisa linda. Mas é o seu, não é na sua família. Né? Não é na sua família. O terreno do vizinho é lindo, mas o meu ninguém pisa. Exatamente. Então, minha mãe e meu pai, quando eu falei, foi um choque para eles. Por mais da realidade da minha tia, por mais que nós tínhamos aí essa referência, mas foi um grande choque. Minha mãe sofreu muito. Porque é aquilo, quando você sai da casa para morar em outro lugar, mas você está ali. Qualquer momento você está ali. Quando você deixa para ir para um seminário, você se ausenta. Então você vive E ela tem essa referência da minha irmã, da minha tia, que era irmã dela. Ela viu uma vez por ano. E antes quando a minha tia foi embora, olha só que legal. Ou que trágico, né? Quando a minha tia ela foi menor de idade. E ela foi assim, ela fugiu de casa. Ela fugiu para ir pro seminário. Não foi uma ida pacífica. Não foi. E ela era menor de idade. Aí chegou lá as irmãs, então acolheram ela tal, mas por ela ser menor, ela teve que trazer. As irmãs trouxeram ela de volta para casa, dos meus avós. E ela falou, somente quando você tiver maior de idade, para que você pudesse assumir por si própria. E aí, parecia tudo ter resolvido, que foi só um momento de insanidade da jovem, né? De insanidade da jovem. E não foi. Quando ela fez a maioridade, ela fugiu de novo. Ela fugiu. Agora eu posso. Pois é. Agora as irmãs não me trazem pra cá. E o meu avô não aceitou mais ela. Por muitos anos, meu avô não aceitava ela. Não ia ver, não aceitava recado dela. E foi assim... um rebuliço. Foi muito. E aí, os meus tios que iam ver ela lá no convento, coisa e tal. E eu acredito que a minha mãe, ela trouxe isso pra ela. Meu filho, eu não vou ver mais ele. Né? E eu acredito que tudo isso fez com que ela sofresse. Então, ela sofreu muito. Meu pai mesmo fala que ela sofreu demais com a minha ida. E quem me levou até o seminário foi ela e uma amiga chamada Paula. E eu disse para essa minha amiga, se eu tentar desistir, não deixa. Não deixa. Insiste. O tal do insistir e persistir. Insiste, não deixa. E foi justamente isso. Não que eu tivesse momentos de vontade de sair. Não, porque eu já fui decidido a isso. Foi uma decisão consciente. Sabendo de tudo que eu ia enfrentar. Porque minha tia disse,
não é fácil. O que você vai passar por lá, isso, isso e isso, você vai ser julgado, você vai ser... E foi real. Tudo isso que ela falou, eu vivi. Mas é aquilo, persistência, porque eu acreditava naquilo que Deus tinha feito na minha vida. O que Ele tinha feito nessa transformação. Então, a dor da minha mãe foi muito grande. Depois, aí, isso vai acostumando, aí você vai tendo mais acesso, e aí foi sendo diferente, né? E aí a minha mãe, ela mesma dizia, não te quero mais em casa. Não adianta, uma vez que você saiu... Ela falava, para estar com a igreja, não te quero mais dentro de casa sem ser com a igreja. Olha. Ela falava isso. E toda mãe de padre, não sei se vocês sabem, mas toda mãe de padre, quando ela morre, ela leva uma estola do padre, do seu filho, né? Uhum. Então ela tem que levar a estola. E minha mãe morreu, como eu disse, né? Morreu nesse período de Covid, dentro de um saco, amarrada, seu rosto amarrado, pelada, né? E eu e o meu sobrinho, Jorge Ricardo, que é irmão da Vivian, foi que nós pudemos ver ela. Ninguém viu, ninguém viu, só nós dois. Foi assim, foi bem marcante. E por que nós vimos? Porque eu precisei levar a estola. Eles permitiram com que eu levasse. Então, a única peça que ela levou foi a minha estola. Olha, que lindo. Isso é um passaporte de que a mãe do padre, isso não é bíblico, mas isso daí faz parte da doutrina. A mãe do padre, ela tem o céu. Olha. Ela já tem o céu. Ai, eu acho lindo. É isso aí. Padre, para encerrar, nosso tempo já esgotou, já deram bônus ali para nós. Ali. Bastante, né? Só para encerrar, como que surgiu a Vem para Cristo? Para a gente fechar com chave de ouro, né? A comunidade, a missão de vocês. A missão, ela sempre teve aí, como eu te falei, né? A respeito do estar numa igreja, outra coisa e tal, do deixar o namoro e toda a vida aqui fora para poder... Então, esse negócio de missão, de comunidade, isso sempre esteve latente em mim. Só que aquilo, até você saber o que realmente ela representa. E nós temos um retiro hoje, chamado Retiro de Vem para Cristo, que é de carnaval. Então, tudo começou com carnaval, lá na época também de jovens de Santo Antônio. A gente queria estar junto no carnaval. Então, era 12 pessoas que íamos para uma chácara e ficávamos juntos. E isso sempre foi. De lá, nunca mais deixou de existir. E no tempo que eu estava no seminário, na época do carnaval... A gente sempre vai para uma paróquia, né? Como seminarista. E eu pedia dispensa para poder participar desse encontro de carnaval com os grupos de jovens. E aí a comunidade Vem para Cristo, ela surge justamente disso, do querer estar junto e da evangelização. Então hoje a minha voz é uma voz de pato rouco, mas eu já cantei, eu já tive aí um CD e coisa e tal, uma merda, mas tudo bem, mas foi uma fase. Então, a minha evangelização, ela é uma evangelização pela música, né? E a comunidade Vem para Cristo, ela vem justamente isso. Ela nasce da missão de evangelizar, né? Então, nós temos aí o Retiro de Carnaval, que são 120 pessoas que participam, entre os que trabalham, entre aqueles que são os participantes mesmo. Já tivemos maior quantidade de pessoas, já tivemos lugares bem difíceis para poder fazer, porque é sempre em chácara, né? Sempre em chácara. Então, com problemas sanitários, com tudo. Contudo, tivemos de grande dificuldade. Hoje a gente tem aí uma possibilidade de ter uma pousada para poder fazer isso, com algo melhor. Mas a comunidade, ela vem realmente dar resposta desses membros de participar, querer viver juntos. De rezar juntos, de caminhar juntos, de sair para poder pregar. E aí nós já fiz Raléu, já fiz quando tinha, como chamava do Kleber Tochas também, que tinha... o Manifesta. Então, assim, surge justamente da necessidade de viver em comunidade com um grupo e seguir alguns pontos. Então, a comunidade, ela está começando com o fator, como fala assim, mais documental.
Então, o Lucas, burocrático. O Lucas é o presidente, juntamente com o Diego Rossini, que ele é da parte administrativa. Então, nós estamos aí tratando com o diácono Francisco, porque ele tem a comunidade de aliança, para como a gente vai fazer para dar essa caminhada, porque ele precisa ser reconhecido, né? Sim. Precisa Depois desse processo. passa pra gente como que funciona. A gente quer que a Missão Bentos comece a entrar nesse ramo também. Que lindo também, né? É E eu sou devoto de São Bento, né? Ai, E essa cruz, ela tá aqui, ó, estampada aqui. olha, que lindo. É isso aí. E vocês têm algum projeto com a comunidade, com alguma coisa acontecendo? Ou por enquanto é só os retiros de carnaval? Não, Tem nós... os encontros que vocês fazem? Tipo assim, na sua paróquia, se precisa aí de uma evangelização, nós temos a equipe de música, nós temos os pregadores, nós temos os servos para que seja cozinha, para Então, intercessão, é uma nós temos missão isso. Completa. Para servir. Sim. Para servir mais os outros do que a si mesmo, se for ver. Sim. Exatamente. É que a gente o servir o outro, ela te completa. Sim. Isso é muito Né? verdade. Então, vamos supor, olha, na minha comunidade, na minha empresa, seja o que for, nós queremos ali um momento de oração. Mas é somente com a equipe de música. Então, nós temos. Só manda equipe de música. Não, nós queremos pregadores. Então, a gente tem os pregadores para poder, como Canção Nova, como tantas outras comunidades de aliança. Nós queremos, então, o completo, com cozinha e tudo. Então, nós temos a equipe para isso. Ou seja, o Vem para Cristo é isso. É uma comunidade para servir em todos os âmbitos. Para trazer de todas as formas o pessoal mais para perto de Deus. Sim, sim. E padre, a gente queria que o senhor deixasse um recado pro pessoal, uma mensagem, não sei, algo que o senhor sinta que vai mudar o pensamento aí, ou mudar, tocar a vida de algumas pessoas, né? Se o senhor puder deixar esse recado. Eu digo assim, não tenha medo. Primeira coisa, não ter medo. O medo é inimigo da graça de Deus. O medo, ele nos bloqueia todo o nosso avanço espiritual. Porque nós deixamos com que as coisas de Deus, ela comece a alterar dentro de nós. Então, assim, se eu tivesse medo lá atrás, eu não chegaria aqui hoje. Então, o projeto de Deus, ela está sendo cumprida, né? Então, você que nos acompanha aí, não tenha medo, lança-se. Não adianta falar de cristianismo ou de eu vou à igreja só para domingo e festas. Nós precisamos realmente viver em comunidade, assumir a igreja dentro da minha vida e dentro da minha própria casa. Não é fácil? Não é fácil. É um desafio. Conversão é diária. Mas a gente tem que ver a beleza de Deus em cada coisa. Tanto nas pequenas quanto nas grandes. E nós só vamos ver as grandes acontecer à medida que nós estivermos cada vez mais baixo. Então, assim, ser confiante. Nada me abala. Nada. Eu tenho um monte de problemas. Eu tenho inúmeros problemas. Mas nada me abala. Por 2 motivos. Por causa da Eucaristia e por causa da minha confissão. Isso é aquilo que Padre Pio sempre diz para nós. A Eucaristia, a confissão é aquilo que vai te fortalecer. E para falar eu sou de igreja, eu tenho que estar inserido nela. Eu não posso simplesmente esquentar banco, ir na missa. Isso não resolve. Isso não faz conversão, não faz consciência, não faz comunidade. Eu preciso realmente viver. Os discípulos de Emaús brigavam muito, mas como eles eram vistos? Olha como se amam. Mas ninguém sabia por detrás do pano como que eles viviam. Mas viviam juntos, unidos, né? Então é isso daí. É confiar. Simplesmente. Confia e entrega. Amém. O meu lema, né? Meu lema todo padre ele tem aí o seu lema, né? Uhum. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então é isso. Posso não ser exemplo para ninguém, nem quero. Tem que ser Cristo. Amém. É isso mesmo. Não siga o Padre Eduardo, não siga o Padre tal, não siga o Padre Y, mas siga Jesus Cristo. Por isso, só voltando àquilo que você falou lá no início, né? As pessoas deixam da igreja por causa do padre. Então, você está indo por causa do padre.
Uhum. e não por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então não vejam em mim a minha imagem. Vejam o Cristo em mim. Se realmente sou. É isso. É o que eu sempre falo. Eu falei, pode ser o pior padre do mundo. Sim. Mas a partir do momento que ele tá ali de batina, todo adornado, já não é mais o padre que eu conheço. E a gente precisa dele porque ele nos traz a Eucaristia. Uhum. Nos traz os sacramentos. É isso aí. Todo estrupiado, mas Mas precisa dele. Exatamente. Mais alguma coisa, senhorita? não, é só que ele falou do padre, eu lembrei do Padre Pio, né? Que se falava mal de qualquer sacerdote, ele descia chibatada. E eu também não sou adepto a isso. Não, Por quê? e tá correto. Quem fala do sacerdote fala contra a igreja, fala contra Cristo. Isso é uma realidade. Não é? Exatamente. Padre, primeiramente, agradecer ao senhor por ter Novamente, né? disponibilizado esse tempinho para estar com a gente. Foi um papo muito bom. É Me verdade. surpreendeu muito. Eu acho que se o estúdio tivesse tempo aqui, acho que ficaria aqui mais 5 horas. mais aqui. umas 2 horinhas aqui conversando fácil, viu? E então esperamos que o senhor volte a estar com a Obrigado. gente futuramente. Espero que o nosso contato seja contínuo aí. Muitas ideias, muitos projetos. Você tem meu telefone. Agora eu tenho. Agora eu fui autorizado a ter o telefone do senhor. Eu que peço desculpas por todo o transtorno até chegarmos hoje aí, né? Essas tentativas. Mas eu Peço falo desculpa, que... O tempo é certo. Eu falo, na hora Tempo certa certo. acontece. No Eu falo, tempo de Deus. tem convidados que a gente chama num dia, no outro tá gravando. Tem convidados que a gente fica 3, 4 meses e ainda não Mas- aconteceu. Né? Eu falei, mas na hora que for pra acontecer, E vai aqueles acontecer. que né, não vêm assim de imediato, às vezes vem bem no momento em que a gente precisa ouvir alguma coisa, padre. Sim. É isso Mas aí. é muito bom que Deus tem feito Espero e faz. poder ter contribuído com alguma coisa. Obrigado e peço Demais. desculpas aí de qualquer coisa ou aquilo que nós extrapolamos com o tempo ou algo que talvez não ficou respondido. Não, imagina. Marque outro momento. Vamos fazer outro... Estarei aqui. Com certeza. Ai, Quem sabe eu trago também um pouquinho do pessoal da comunidade vir para Cristo. Com Ai, certeza, vamos seria fazer legal. algo. super. É isso aí. Bom, pessoal, estamos encerrando. Depois, padre, eu queria que o senhor encerrasse com uma bênção né? também. Mas já agradecendo a você que está nos assistindo, nos acompanhou aí durante esse bate-papo. Não se esqueça de deixar seu comentário, o que você achou, da onde você veio, né? Se você curtiu, curta aí, dá o like, compartilhe com a galera. Deixe seu Se comentário inscreva. pra quem vocês querem no próximo episódio também. Dê sugestões de convidados. Porque o padre também foi comentado, viu, padre? A gente pediu, teve gente que falou. Eu tava vendo os comentários no YouTube de quando a Vivian veio com o Lucas e todo mundo assim, mas e o padre Eduardo? Então, tá aqui, pessoal. É isso aí, gente. Brigadão e fiquem com Deus. Até a próxima e vamos encerrar então com uma bênção especial hoje. Quero encerrar com a bênção, então, de São Bento, né? Eu acho que nada melhor do que ele para poder afastar os demônios da nossa vida, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Que o Senhor nosso Deus derrame sobre você, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, a graça. E que essa graça seja transbordante e nunca deixe de alcançar a sua fé. Sobre você, hoje, dia de São José, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Tchau. Fiquem com Deus.